Olá, me chamo Alisson Porto e a partir de agora está começando o primeiro podcast chamado Papo Reto. Nosso projeto tem como objetivo trazer temas atrativos e contemporâneos, como um verdadeiro papo reto, onde todos os participantes e convidados irão opinar. É com grande satisfação que estamos iniciando o nosso programa. Você vai poder ouvir e acompanhar o nosso podcast através das plataformas Spotify e YouTube. Sendo assim, iremos começar o nosso programa falando de um tema muito importante: os benefícios do home office e os desafios dessa nova modalidade no Brasil. Para discutir sobre esse tema atual e relevante, iremos conversar hoje com 4 convidados. Um deles é Manuel Bernardo, que é supervisor de operações em uma empresa privada e acadêmico em psicologia. Olá, Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa podcast Papo Reto. Obrigado, Alisson Porto. É um prazer poder estar participando do programa podcast Papo Reto. Eu espero contribuir da melhor forma possível e espero também que todas as pessoas que estejam ouvindo possam aí pegar algumas informações legais que a gente tenha para passar. Muito bem, agora vamos apresentar a nossa segunda convidada, a Jéssica Mendonça, que é coordenadora de operações em uma empresa privada e é uma amante de gestão empresarial. Olá, Jéssica, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui. Olá, Alisson. Muito obrigada pelo convite de participar desse programa e também muito obrigada a todos os participantes que se disponibilizaram a tirar um tempinho do seu dia para essa troca de experiências que nós temos. Muito bem, vamos agora com a nossa terceira convidada, que será a Caroline Marques, mais conhecida como Carol, que é supervisora de operações em uma empresa privada e acadêmica em engenharia. Olá, Carol, bem-vinda, é um prazer imenso. Olá, Alisson, é muito prazer estar com todos vocês aqui nesse programa Papo Reto. E eu espero de verdade contribuir com todo o conhecimento que a gente vem adquirindo nesses últimos dias, em meio a toda essa pandemia e esse novo modelo de gestão que estamos vivendo. Muito bem, muito prazer, seja muito bem-vinda. E por fim, vamos apresentar a nossa última entrevistada, a nossa última convidada, na verdade, que é a Karina Iluminata, que também é coordenadora de RH. Seja bem-vinda, Karina, é um prazer imenso contar com você no nosso programa. Obrigada, Alisson, obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, poder contribuir, não é? E falar um pouco sobre esse assunto que está tão relevante nos dias de hoje, essa modalidade do home office, de falar um pouco sobre esse novo normal em que não só o Brasil, como o mundo inteiro está passando. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação e a participação de todos. Enfim, todos devidamente apresentados, agora vamos começar a nossa conversa. Iniciando as nossas indagações, como é que vocês analisam o cenário atual, onde estamos em meio a uma pandemia e a modalidade do home office entra em cena? Pode começar por você, Jéssica Mendonça, que é coordenadora de operações em uma empresa privada. Como é que você analisa esse atual sistema que estamos passando? A gente está passando por uma crise humanitária, uma crise financeira, onde está tendo bastante desemprego e o home office ela vem sendo a modalidade mais forte para tentar driblar essa crise financeira. Então, Alisson, na realidade em que vivemos hoje, eu acho que a palavra home office ela já era falada antes dessa pandemia. Porém, a gente teve que se adaptar de uma forma mais rápida por tudo que aconteceu da noite para o dia. Então, assim, a gente sabia que existia, a gente sabia que um dia iria funcionar, mas a gente talvez não estivesse tão preparado. Então, assim, eu acho que a palavra do momento é adaptação, porque se a gente não se adaptar, uma hora ou outra a gente vai ficar para trás. Por quê? Porque, é como a Karina falou, o novo normal.
trata-se do novo normal. Nunca mais vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Então, eu não posso dizer assim, quando tudo voltar ao normal, eu vou fazer isso. Não, é como eu vou fazer daqui para frente. E quem não tiver aberto e disposto a se adaptar a essa situação, de fato vai ficar para trás. Isso seja na vida profissional, em estudos, em relacionamentos. Eu acredito que abrange tudo. Eu não tô aqui para falar do profissional, mas assim, de tudo. Como é que eu vou me adaptar ao novo horário de funcionamento do shopping? Como é que eu vou me adaptar ao novo funcionamento dos restaurantes e que não conseguiram sobreviver à crise por tanto tempo e talvez hoje só trabalhem com delivery. Delivery é uma forma de home office, porque ele não recebe o cliente naquele local, mas ele dispõe daquele serviço. Então, eu acho que a questão é mais adaptação mesmo, a gente tem que estar aberto a isso e ser disruptivo. A gente precisa ser disruptivo, pensar fora da caixa, ver quais são os planos. Eu acho que hoje a gente está conseguindo fazer coisas que talvez no passado a gente pensasse assim, nunca vou conseguir fazer isso, nunca eu vou conseguir tocar isso, eu nunca vou conseguir tocar uma equipe de 600 pessoas todas trabalhando em casa. E hoje é uma realidade em que eu vivo, em que meu time vive. E assim, agora a gente está começando a achar isso normal. Então a gente começa a pensar assim, se fosse para voltar todo mundo, eu não sei mais se eu me adaptaria a isso. E no meu ponto de vista, no andar da carruagem, não voltaremos mais com todo mundo a trabalhar, empresas 100%, até porque a gente tem pessoas que elas são mais rentáveis trabalhando desta forma. Assim como existem pessoas que elas são mais rentáveis trabalhando conosco. Então vai ter um equilíbrio, não pode ser nem totalmente home office, nem totalmente presencial. Então é questão de adaptação mesmo e é seguir em frente para esperar os novos ares. Eu também acreditava muito nisso, que no futuro a gente ia ter uma mudança. Só que aí veio a pandemia e trouxe a mudança de forma antecipada. Então a gente teve que se aperfeiçoar a essa nova forma de trabalho. E eu acredito muito na questão do profissional do futuro, como Jéssica estava falando, que precisa se adaptar às diferenças. Por quê? Isso ia de qualquer forma ia acontecer, mas aconteceu por conta da pandemia, por conta da quarentena. Então as empresas que puderam, né, porque também é um privilégio você poder estar trabalhando em casa, a empresa que dispuser do operador, do funcionário poder estar trabalhando em casa é uma empresa diferenciada. Então, se você tem essa oportunidade de estar trabalhando em casa, realmente você é privilegiado. Então, cabe ao profissional que está nessa modalidade aproveitar a oportunidade e, de certa forma, ser produtivo, se reinventar, se acostumar e continuar trabalhando dessa forma, porque o futuro é o home office. O futuro é isso aí que a gente espera. Assim, teoricamente, até verificando algumas pesquisas, no Brasil mesmo, o home office, ele já começou faz tempo, não é de agora, não é com a pandemia que ele começou, mas com a pandemia ele teve uma fortificação, ele ficou mais forte. Ele aumentou bastante. Por isso que hoje o Brasil encontra-se no terceiro lugar de mais desenvolvimento em questão de home office. Devido a isso, eu acho que o home office ele não vai ficar totalmente, digamos, todas as empresas elas vão aderir ao home office. Vai existir uma migração, um equilíbrio. Vai existir pessoas trabalhando dentro da empresa que gostam de trabalhar dentro da empresa, que preferem trabalhar dentro da empresa. E também vai ter aqueles que preferem trabalhar no conforto do lar, porque assim eles não vão estar se estressando com o transporte, nem perdendo tempo da ida até o trabalho e tudo mais, entendeu? E nem todas as empresas, elas dão essa oportunidade porque nem todas as empresas podem colocar o colaborador para trabalhar em casa, de vez em quando trabalhar apenas na empresa. Existem empresas que sim, que você consegue através de sistemas se comunicar com o seu gestor, mas existem outras empresas que não. Então a gente tem que ver que em algumas empresas no Brasil vai ter essa diferença, que pode e que não pode. Necessariamente, principalmente na área de produção. As empresas que trabalham com produção, ela está tendo uma perca maior referente não só à questão de material humano, que infelizmente por causa da crise financeira também está tendo que demitir em massa os seus funcionários e também está perdendo a questão da produção.
tanto na questão material quanto na questão financeira. E isso vai impactar forte na economia quando a pandemia passar. Como Sim. vocês já falaram muito bem, mais para frente a gente vai ter que se readaptar, não só no modo empresarial, mas também no modo humanitário. O que é que a gente vai fazer de diferente depois que essa pandemia passar? E se realmente vai ter uma cura referente ao coronavírus? Sim. É da mesma forma com outras doenças que já existem e não tem uma cura específica, ou seja, vai ter um determinado controle. Nesse fato, como Karina ela trabalha justamente com questão de RH, eu gostaria de ter uma análise sua, Karina, referente a essa questão de pandemia. Pela sua experiência, o que é que você pode opinar para quem está em casa sobre essa questão de corporativismo, referente a empresarial, para pessoas que, por exemplo, têm o seu pequeno negócio, mas não têm, por exemplo, uma experiência, não têm uma opinião profissional referente a isso? Então, eu estava aqui ouvindo vocês falando e eu pensando em algumas coisas que toda essa pandemia, a entrada do home office trouxe, né? Tem uma frase que é do Alvin Toffler, que ele diz: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. O que o home office, junto com a pandemia ela vem de uma forma negativa, nos pegou de surpresa, fez com que o mundo corporativo teve que se readaptar, né, no que tange a contratação de funcionários, no que tange a estrutura física das pessoas. Por exemplo, nós tivemos que mudar todo o perfil de contratação das pessoas, tivemos que mudar, trazer a contratação das pessoas de maneira que elas tivessem estrutura para ter o atendimento home office em casa. Só que nem todos, né, estão preparados para isso. Como você bem falou, as empresas de pequeno porte, elas vêm sofrendo muito, né, com isso, porque não tem essa estrutura física. Então, a gente tem a pandemia que traz esse lado positivo para grandes empresas, de promover o crescimento, de dar oportunidade às pessoas que têm essa facilidade de aprender as coisas de uma hora para outra. Eu acho que, antigamente, as pessoas inteligentes eram aquelas pessoas que formavam em medicina, que formavam em direito, não sei o quê. Essas pessoas eram consideradas pessoas inteligentes. Com a pandemia, com o home office, com esse novo normal, as pessoas inteligentes são aquelas que são capazes de se adaptar de uma hora para outra em um novo cenário. Então, assim, eu, enquanto RH, tenho que olhar para esse cenário de adaptar as empresas com toda essa estrutura física, tecnológica, para que as pessoas tenham estrutura de atender o home office, mas eu também tenho que olhar como que a pessoa está no que tange ao emocional dela, né? De lidar com isso. Porque o home office, ele é bom, como os meninos falaram, tem seus pontos positivos de estar em casa, de não ter gasto com transporte, de não ter o estresse de se deslocar de casa até o trabalho, mas ele tem outros desafios. Como que ele vai conciliar o trabalho com a família que está ali, com o cachorro que está latindo, com o passarinho que está ali zoando, e ele tendo que fazer diversas atividades. Então, assim, a gente tem desenvolvido um trabalho voltado para isso, para conciliar, equilibrar esses dois pontos. E eu acredito, voltando para a questão dos pequenos negócios, eu acho que tem que achar um meio termo aí, né, um ponto de equilíbrio aí, para que se adapte a isso. Porque, como todo mundo falou aqui, quando a pandemia acabar, o negócio do home office ele vai prevalecer, porque é rentável para as empresas. Exatamente. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para a Jéssica e para a Karina. Vocês que são coordenadoras, já têm mais experiência do que todos nós que estamos aqui na nossa mesa redonda, sabendo que vocês são gestoras. Qual é a diferença da gestão presencial para a gestão digital? A gente sabe que tem plataformas que você pode se conectar a todo momento, mas aquelas plataformas não são a mesma coisa de você estar olhando olho no olho como aqui estamos. Gostaria que vocês
opinasse como é que está sendo essa questão, principalmente no home office, como é que vocês estão verificando essa diferença. Tem uma diferença significativa ou, por exemplo, não mudou muita coisa? Eu acho que esse foi um dos maiores desafios que a gente teve. Falando da empresa que eu trabalho hoje, porque nós não tínhamos ainda essa modalidade de home office. Como Carol falou, já se existia no Brasil, era cogitado aqui, mas não tínhamos. Então a gente teve, quando eu falo que a gente teve que se adaptar muito rápido, é em relação à empresa que eu trabalho. Certo. E como nós lidamos diretamente com pessoas, não é como você falou, de produção, a gente produz, mas a gente não produz material, não é tão necessário como é que eu posso falar? A mão de obra, vocês precisam de resultados e metas. A gente precisa trabalhar o emocional das pessoas, como Karina falou. Então, como era que a gente ia fazer? A gente trabalhava com as pessoas todas ao nosso lado. Quem ficava mais longe ficava no máximo a 10 metros da gente. E como era que a gente ia fazer para cuidar dessas pessoas, elas estando em casa, sem perder nenhuma qualidade? Então, foi onde começou os desafios. A gente sabe que a gente tem a internet, que é a nossa maior aliada. Inúmeras plataformas de videoconferência, até para as pessoas que não têm essa expertise de utilizar essas plataformas, esses aplicativos, entra o trabalho da gente para adaptar essas pessoas nisso. Porque não adianta eu fazer só uma ligação. A gente precisa ver, a gente precisa ter contato com aquelas pessoas, até por questão de ego. Quando a gente tem muito convívio, a gente consegue ver na cara a cara se a pessoa está bem, se a pessoa não está. E eu acredito que esse é o maior trabalho do gestor, é identificar em qual momento aquela pessoa está e direcionar ela no melhor caminho. Falando profissionalmente, é claro que um problema de família a gente consegue aconselhar, mas não sou eu que vou dizer o que é melhor para ela ou não. Se ela estiver aberta a opiniões, a gente fala. Mas assim, falando do profissional, o meu trabalho é direcionar as pessoas para o melhor caminho. Claro que trabalhando num pareto de 80-20, 20% do nosso quadro, ele talvez queira crescer dentro da empresa. 80% elas estão estáveis no local de trabalho dela e não tem nenhuma perspectiva de crescimento. Então, por isso que a gente, enquanto gestor, tem que... como é que eu posso falar? Se adaptar. Não, a gente tem que desenvolver isso. A gente tem que plantar essa sementinha na cabeça de cada funcionário. Então, assim, foi desafiador na questão que nós temos funcionários com mais de 50 anos de idade, que eram... 60. Exato, com mais de 60 anos, que eram... fixado naquela coisa de ligação. Eu vou fazer uma ligação, eu não uso WhatsApp, eu não gosto dessas coisas. Então, eles não viam isso como um meio profissional. Então, para eu pedir para ele entrar, para eu mandar um link e dizer, nossa reunião vai ser a tal hora, por favor, entre, ligue as câmeras. Muitas vezes, os nossos colaboradores, eles não tinham câmeras, eles não tinham notebook. Nossa empresa, ela teve que fornecer esse equipamento. Tinha equipamento para todo mundo? Não, porque nós estávamos prontos para isso. Nós temos, na nossa empresa, equipamentos que eles são divididos por 3 pessoas. Então, como era que a gente ia multiplicar isso da noite para o dia? Então, não ia conseguir. Então, foi um trabalho da empresa em renovar os equipamentos para que a gente conseguisse se adaptar e fazer essa comunicação com o pessoal que está em casa. Aí entra... eu, enquanto gestora, meu time de supervisores, enquanto gestor, de fazer uma rotina, entrar em contato com aquele operador, por meio de várias plataformas que nós temos, ver se a sua produtividade caiu, ver se existiu alguma coisa fora do normal, para a gente ir tentando direcionar ele para ele continuar trabalhando em casa do mesmo jeito ou até melhor. Então, hoje... o que a gente precisou fazer, o maior desafio, foi adaptar todo mundo a essa realidade. Pronto, adaptei, está todo mundo alinhado, e é assim que a gente vai precisar seguir, pelo menos até o final do ano, pelos próximos tempos.
mas também da gente adequar a nossa rotina a isso. Por quê? É muito mais fácil eu chegar do meu funcionário que está ali do meu lado e lhe dar um recado. Dizer, Alisson, a partir de agora você precisa seguir assim, 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 certo? O processo novo é esse, certo? E eu ligar, e eu mostrar a tela, e eu explicar, e talvez o que eu esteja explicando ali para ele não entendeu como ele teria entendido pessoalmente. Então, é mais a questão da resiliência que a gente precisa ter, paciência, porque para muitos nós não nos tornamos gestores, mas que é uma parte da gestão que é ser professor. A gente vai ensinar e a gente vai acompanhar e a gente vai garantir que aquele trabalho seja feito. Muita gente, infelizmente, não consegue se adaptar. Então, aí cabe a mim identificar isso, voltar para o nosso site, para a nossa sede, para a gente desenvolver isso e talvez no futuro ele volte a ser home office. Mas é muito trabalho de desenvolver e não perder isso, o cuidado com as pessoas. A gente precisa cuidar das pessoas. E assim, até me surpreendeu no primeiro mês, porque eu tive muitos feedbacks dos meus funcionários dizendo que eles acabaram ficando mais próximos dos seus líderes depois do home office. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa daquele contato com as pessoas. E, às vezes, quando a gente está do lado da pessoa, a gente não dá tanto valor. Então, até o funcionário, ele está lá do lado do seu líder, mas ele não quer conversar porque ele está ali fazendo o trabalho dele. Mas eu estou em casa, eu estou só, eu não tenho com quem conversar. Então, eu vou ligar para o meu gestor para saber como é que está, como é que estão as coisas aqui, quais são as perspectivas. E isso vai encurtando. E entra também a questão da hierarquia. Alguns funcionários se sentem presos de falar com o seu gestor. Exato. Pelo simples fato dele ter um cargo maior. Mas, automaticamente, cada gestor ele tem na sua mente que ele é igual a qualquer um operador ou qualquer um colaborador. Porque, necessariamente, todos que estão trabalhando em conjunto, em qualquer empresa específica, se um cair, o outro cai. Então, necessariamente, todos têm que estar com o mesmo pensamento em conjunto. Não sei se Karina também concorda com essa mesma visão de Jéssica. Concordo. Eu acho que Jéssica fala muito bem quando ela fala do desafio. Para mim também foi bem difícil, porque eu sou muito sinestésica. Eu gosto muito de estar próximo das pessoas, eu gosto de abraçar e eu gosto de conversar, de olhar no olho da pessoa, de ouvir. Então, ficar distante no início foi bem desafiador. Mas aí, graças à tecnologia, né, que vem nos ajudando, sendo uma aliada muito forte, a gente consegue manter essa gestão e essa produtividade, mas ainda para mim é um desafio muito grande de manter a questão de manter próximo, porque a gente tem que cobrar o resultado e às vezes não vem como a gente espera, né? E aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho. E quando a pessoa está perto, é muito mais fácil de você tratar com feedback, olhando no olho da pessoa, porque ela consegue ser transparente para você. E quando está longe, você tem esse desafio. Então, enquanto gestor, eu ainda estou trabalhando muito isso, que é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? Principalmente quando a gente está acostumado a ter as pessoas próximas. Sim, e como até você falou que existe essa dificuldade entre um colaborador e um gestor ter um contato mais próximo, as próprias redes sociais ou os aplicativos que nos auxiliam nesse contato com o colaborador diretamente, eles fazem com que tenhamos uma comunicação mais horizontal, onde o gestor e o colaborador eles consigam ter uma conversa onde eles são eles mesmos. Não existe aquela questão hierárquica que um é maior do que o outro. Tem isso também, correto. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada a todos. Como a gente estava relatando no início do nosso programa, a gente está numa crise gravíssima no nosso país, que é a questão do desemprego. Como é que essa modalidade do home office pode ser até uma pergunta repetitiva? Posso ser que a gente tenha até falado isso anteriormente, mas essa pergunta ela vai ser mais direcionada, por exemplo, para aquela pessoa que não tem um suporte de home office. Como é que aquele colaborador ou aquele empresário ele está tentando driblar esse coronavírus? Até porque a gente tem recomendações mundiais da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para que tenha um distanciamento mínimo,
tem aquelas condições necessárias para poder abrir o seu comércio ou o seu estabelecimento, e necessariamente eles não têm o poder aquisitivo e não têm a estrutura necessária. Gostaria que vocês pudessem opinar ou trazer alguma coisa de interessante, até porque quem está em casa nesse exato momento, possa ser que, por exemplo, ele tem uma lojinha na sua esquina que não pode abrir e necessariamente ele não tem aquela condição necessária de colocar aquele distanciamento necessário de clientes, não forneça álcool em gel, ele não tem o poder aquisitivo. E nessa forma a gente tem que se readaptar, ou seja, necessariamente eu gostaria que vocês opinassem, trouxessem ideias para essas pessoas que estão em casa nos acompanhando, para que eles possam justamente se readaptar também a essa nova função. É até interessante, Alisson, como você colocou, existem grupos de risco que foram traçados pela OMS e um dos grupos de risco são os idosos. Positivo. Então, como é que a gente vai colocar na cabeça daquele idoso que ele precisa se reinventar para ele manter aquele sustento dele? Seja o senhor da vendinha do lado da minha casa ou a um funcionário de grandes empresas. A gente tem esse, mais uma vez falando, né? Desafio em relação a isso, por quê? Porque normalmente as pessoas mais idosas elas já têm a cabeça fechadinha. Isso. Então é isso que eu penso, é isso que eu acho, eu já vivi até hoje assim e vou morrer assim. Então, pra gente começar a colocar isso em prática, foi o mais desafiador, por quê? Pra eu dizer à minha mãe que eu não posso mais ir na casa dela, porque eu estou trabalhando e ela está de quarentena, eu já passei por várias coisas e tô viva até hoje. Então, talvez a gente precise dar aquele choque de realidade. Aquela coisa acontece com todo mundo e não acontece comigo. E hoje a gente se depara nessa realidade tão triste de ver pessoas próximas da gente, seja ela idosa, seja ela nova. Então, vários idosos perdendo seus filhos, que na ordem da cabeça do ser humano não é essa. Filhos que enterram os pais, infelizmente. Mas, assim, o idoso passar por essa dor e a gente tá tendo que aprender isso muito na dor. Então, é complicado eu chegar e dizer assim, para o moço do mercadinho do lado da minha casa: dá para o senhor fazer assim, assim, assim. Como eu fui esses dias perto da minha casa e tem uma vendinha, coisa pequena, e nem de máscara o dono estava. E eu precisei entrar para comprar água e aí tinha outro cliente que disse assim: por que o senhor não está usando máscara? Ah, meu filho, isso é tudo ilusão. Vocês que são bestas, estão gastando o dinheiro da vida toda agora de máscara. Ninguém compra mais roupa, só compra máscara. E assim, e que trabalho a família desse senhor está fazendo para colocar na cabeça dele isso? Eu acho que parte muito do ser humano. O que eu, que estou vivendo nessa realidade, o que estou fazendo para minha mãe, meu pai, meus avós ou meus tios de risco entender isso. Então, é desafiador. Por quê? Porque tem gente que não tem condições. Como é que eu vou trabalhar de home office se eu ganho um salário mínimo e os notebooks e os celulares deram pipoco no valor e eu já não tinha condições de pagar e agora que eu não tenho mesmo? Então, as grandes empresas elas estão rentabilizando mais que nunca. Para comprar um computador que era R$ 1.500, hoje a gente está pagando R$ 3.000, R$ 3.500. Então, se eu não tinha condições disso, agora é que eu não vou ter mesmo. Mas eu acho que muita gente, ou maior parte da humanidade, ela vai acabar aprendendo essas lições na dor. Na dor não é na dor do meu parente morrer e eu velar ele, não poder velar ele. Não é isso, é na dor de passar fome, na dor de ter que comprar um remédio e não ter dinheiro porque eu estou desempregada. Então hoje a gente vê inúmeras pessoas desempregadas, sem ter uma oportunidade, porque eu não estou aberto a isso. Porque enquanto outras empresas pequenas estão quebrando, as grandes estão crescendo. Então hoje a gente vê treinamentos à distância, a gente vê aulas à distância. Então hoje eu não tenho mais desculpa de não estudar porque está na pandemia. Não, está maior parte o leque de universidades, de escolas, de ensino médio, é toda à distância. Então, pode ser até redundante, desafio,
é adaptação e é conscientização. A gente, cada um de nós aqui que está nessa mesa conversando, precisa fazer sua parte enquanto humano, enquanto família, enquanto amigo, para conscientizar todo mundo que realmente isso existe. Porque a gente vê assim, isso é tudo mentira, é sensacionalismo, é para ganhar mídia. Só que, infelizmente, uma parte pode ser, pode. A gente sabe que existe sensacionalismo, que existe o exagero da mídia. A gente sabe, mas a gente sabe que também existe. Então, a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que ter o equilíbrio enquanto a isso. Eu, como jornalista formado, automaticamente observo que, com essa questão do coronavírus, a mídia está sendo muito impulsiva no fato de fazer o sensacionalismo em si das mortes que estão acontecendo no país. Porém, no jornalismo é justamente isso. A notícia ruim, ela vende mais do que uma notícia boa. Quando se fala sobre um determinado paciente de 102 anos, por exemplo, que foi curado, necessariamente aquela matéria ela é deixada, por exemplo, para o último bloco ou para o final do programa, porque o que vende mais é aquilo que necessariamente causa mais impacto, que é a morte, a contaminação, a disseminação da doença. Logicamente, a gente sabe que é um inimigo invisível e necessariamente a gente não tem como identificar, não tem na nossa testa dizendo, eu tenho coronavírus. Não, ninguém tem como saber. Não foi designado ainda uma cura específica. Então, necessariamente o que a gente precisa trabalhar é justamente na educação. A gente orientar, informar. Eu, como jornalista, tenho o papel de informar não só nas emissoras onde eu trabalho, mas também as pessoas da minha própria residência. Por exemplo, minha avó e meu avô têm um costume de chegar na minha casa, só pelo fato de eles estarem de máscara, abraçar. Ou seja, essa questão do abraço, ela foi literalmente retirada de questão. A gente se cumprimenta agora com distância, evitando justamente se contaminar, até porque ninguém sabe se está doente ou não. Então, essa questão que Jéssica falou de ser redundante, na verdade eu discordo completamente. Ela está sendo totalmente incisiva em falar e redobrar essa atenção nessa questão. Eu gostaria agora de... Carol, pode ficar à vontade, Carol. Se você quiser falar, sinta-se à vontade. Como você falou referente a Jéssica ter sido incisiva, seria também referente à questão de se reinventar. Por que se reinventar? A sociedade como um todo, ela desde os primórdios vem passando por várias transformações de trabalho mesmo. Existiu aquele trabalho manual, depois existiu a Revolução Industrial, onde modificou o jeito do trabalho para um outro modo, depois começaram os robôs a ocuparem os lugares das pessoas, e atualmente essa nova modalidade, que é o home office. Teoricamente, eles vão ter que se adaptar, vão ter que se reinventar, e isso tem que ser mais incisivo, tanto nas empresas quanto para os gestores. A gente tem que incentivar os colaboradores a se reinventarem, a procurarem sempre uma melhoria para eles, para que eles possam cada vez mais crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Uma coisa só que eu queria contribuir quando Jéssica falou assim, de aprender na dor, mas não na dor da morte, mas na dor de realmente de você chegar e entender que mudou, né? Que a modalidade de você trabalhar mudou completamente, a forma de você pensar e de enxergar o mundo mudou. Isso também se dá muito porque o nosso país é um país que não tem estrutura política e econômica. É um país em que as pessoas não são educadas a serem... a tomar o cuidado. Você vê país como o Japão, praticamente não tem casos, porque as pessoas desde há anos e anos atrás, elas são acostumadas a usarem máscaras. A partir de uma gripe que tem, as pessoas usam máscaras para se cuidarem. E aí o nosso país vem e tem que se adaptar a isso, a ser educado. As pessoas estão mais limpas, né? As pessoas estão se cuidando, estão sendo mais higiênicas. Então eu acho que a dor que a gente vai passar, ela é necessária para o crescimento do humano, do ser humano e do próprio brasileiro mesmo que tá acostumado a viver a vida muitas vezes de toda forma e tem que se readaptar a isso para que a gente consiga ter um mundo melhor, ter um mundo diferente. Infelizmente veio na dor da pandemia, né, da gente ter que passar por essa situação, mas eu acredito sim que dias melhores virão, né, que
nós teremos sim um país diferente, pessoas diferentes, nós já estamos, né, começando a ter pessoas com pensamentos diferentes, com novas ideias, tem despertado muita criatividade das pessoas nesse período de quarentena, as pessoas têm se reinventado, têm criado novas formas de trabalhar, de produzir, de trazer resultados diferentes. Você, nas empresas, a cada vez mais se adaptando às metodologias ágeis para colocar em prática um resultado, o que antes não se existia. Então, eu acho que essa dor, ela é necessária, né, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, principalmente enquanto brasileiro. Esse amadurecimento, só para deixar uma coisa bem clara e interessante, eu estava lendo uma matéria essa semana onde uma empresária, eu não lembro agora de qual estado, ela recebeu 3 parcelas do auxílio emergencial, cada uma de R$600. Em tese, a maioria dos brasileiros pega essa parcela de 600 para pagar água, luz, comprar gás, comida. Necessariamente, ela se readaptou. Logicamente, a gente não sabe qual é o estilo de vida dela, quais são os devidos problemas que ela tinha ou não. Porém, ela pegou essas 3 parcelas e o que ela fez? Ela se readaptou. Ela criou o seu próprio negócio. Ou seja, ela comprou vários pães, vários ingredientes e transformou aqueles R$600 que foi dado porque ela estava desempregada. Ela se reinventou e criou o seu próprio negócio. Hoje está trabalhando com delivery e ganhando o triplo do dinheiro que ela ganhava anteriormente. Ou seja, entra muito nessa perspectiva também que você estava falando, por isso que eu me lembrei desse detalhe. E quem está em casa pode fazer isso também. Tem um dinheiro guardado, tem uma reserva guardada, se reinventa, vai procurar algo que seja estratégico, que você possa realmente se adaptar e, consequentemente, vender, comprar e assim sucessivamente. Eu gostaria agora de pedir licença às 3 para fazer uma pergunta direcionada para nosso querido Emanuel. Emanuel, você como estudante em formação na área de psicologia, como é que você analisa a saúde mental das pessoas que estão na forma de trabalho de home office? A rotina que está sendo alterada, ela pode beneficiar ou afetar o colaborador? Então, Alisson, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que nós, como seres humanos, nós somos gregários. Nós queremos ter contato social com as pessoas e isso é natural. Todos nós queremos conversar, nós queremos compartilhar nossa dor, nossas felicidades, e isso é muito, muito normal que a pessoa que esteja sendo colocada agora em home office, algumas pessoas até nem queriam, né? Essa pessoa ela seja afetada. Existem algumas pessoas que elas serão mais produtivas, como Jéssica falou, como a gente estava conversando até agora, mas existem outras pessoas que elas vão ser afetadas negativamente, e são essas pessoas que a gente precisa trabalhar, entender e conversar com elas. Então, o que é que acontece? Para as pessoas que agora estão mudando de rotina, essa pessoa que tinha aquela rotina de pegar o ônibus, de vir para a empresa, ou se não, um transporte mesmo que essa pessoa tenha, vai mudar porque agora ela vai se acordar e ela vai estar de frente a agora a sua nova ferramenta de trabalho, que é o computador, que é o celular, dependendo aí da empresa e da forma de trabalho. Então, o que isso muda? A gente toca em um ponto muito importante, que é a solidão. De vez em quando, a pessoa não mora com a família, mora sozinho, e essa pessoa agora, todos os dias, até no horário de trabalho, essa pessoa vai estar sozinha. Então, se você se colocar no lugar dessas pessoas, se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, a gente vai saber que, de certa forma, isso vai gerar uma diferença na gente. A gente vai começar a interpretar as coisas de forma diferente. Para essa pessoa que está em casa, com essa realidade diferente, né, vendo apenas o ambiente de casa, não está vendo pessoas, ela vê apenas o jornal, o que é que acontece? Eu estou lá todos os dias, me acordo de manhã, tem um jornal. E o jornal está falando de quê? Né? Eu de tarde vou para o jornal está falando de quê? De noite eu vou para o jornal está falando de quê? Tantas mortes, tantas mortes, tantas mortes. Então, realmente isso, Alisson, vai afetar a questão emocional do funcionário. Então, eu acho muito importante que nessa pergunta a gente inclua como que a gente consegue trabalhar com essas pessoas para que essas pessoas elas passem por essa situação de home office e elas vejam isso de forma positiva. Como que a gente consegue trabalhar com essas pessoas para que elas consigam ser saudáveis, para que elas tenham um equilíbrio. Quando uma pessoa que já tem uma certa disposição, até na personalidade, de ser um pouquinho mais introvertido, de ser um pouquinho mais
com poucas relações sociais, a pessoa vai ficar, tranquilamente vai trabalhar em casa. Só que tem outras pessoas que são extrovertidas, que precisam de contato. É até o que a gente vê, até em redes sociais a gente acompanha que as pessoas postam muito, né? Eu tô com saudade de ver pessoas, de ver gente, de ir pra festa, de aglomerar. Isso é o que a gente mais vê. E isso é normal, porque realmente todos nós temos esse desejo de ver pessoas. Então, o que é que acontece? O gestor, ele precisa trabalhar toda a questão, tanto do horário do colaborador, né? Tem que conversar com ele direitinho, mesmo que não seja presencial. O gestor, ele tem que verificar toda essa questão de horário, essa questão, até falar com o operador a respeito de alimentação, porque até as coisas que a gente está se alimentando em casa está alterando o nosso humor. Se vocês não sabem, tudo que a gente come vai produzir hormônios que vão produzir ou tristeza ou alegria. Atividades físicas. Por que a atividade física é importante o colaborador fazer em casa, né? Em caso, até sair na rua desde que não tenha muitas pessoas. É muito importante porque isso vai estimular no operador certos hormônios, eu posso até citar um, que é a endorfina, e isso vai fazer com que o operador ele tenha momentos de felicidade, tenha momentos de relaxamento, e isso até diminui aquela questão toda de pandemia, de toda essa questão que a gente vê muito negativo. A gente tem que olhar muito a questão positiva. Então, quando o colaborador ele é exposto a trabalhar em casa, ele passa por um momento que a gente chama de momento de estresse. Por quê? Porque ele está vivendo com uma situação diferente. E tudo que é diferente na nossa vida causa estresse. Estresse para algumas pessoas é só ficar com raiva, mas não é. Estresse, na verdade, é tudo aquilo que vem para a nossa vida de mudança que a gente tem que se aperfeiçoar ao novo. Vocês que são, nós que somos gestores, nós sabemos que logo no começo do home office, a gente via que as pessoas ficavam muito eufóricas, essas pessoas elas ficavam com medo, essas pessoas elas entravam em contato quase chorando, inclusive pessoas que trabalham comigo choraram, porque não sabiam ligar o computador e colocar lá no sistema. Então, como que a gente consegue, né, trabalhar com essas pessoas e mostrar para elas que está tudo bem? É muito importante que o gestor ele consiga trabalhar com essas pessoas dessa forma, e até o gestor ele também vai ser exposto a trabalhar em casa. Então tem que ter, o Alisson, toda a rotina programada, tem que ter toda a questão de alimentação regulada, tem que saber o que é trabalho e o que não é trabalho, até as roupas que a gente veste, o Alisson, vai passar uma informação para o meu cérebro sobre uma roupa que é confortável para mim dormir ou uma roupa que é de trabalho. Então, de forma inconsciente, a gente consegue captar informações com as pessoas que a gente trabalha de forma digital e até com a forma que a gente se veste em casa, com a comida que a gente come, com o horário que a gente acorda. Tudo isso é uma informação para o meu cérebro inconsciente. Então, se o operador ele consegue ser organizado, se o operador ele consegue realmente entender isso, ele vai trabalhar no home office de forma positiva. Só que os que não conseguem, de certa forma, vão passar por uma dificuldade, e o nosso trabalho é justamente esse, Alisson, é conversar com essas pessoas e passar de forma positiva toda essa questão de rotina. Manter o equilíbrio emocional, que na verdade seria a palavra-chave nesse quesito. Até porque, como você falou, tem pessoas que moram sozinhas, no ambiente de trabalho ele costuma haver colegas de trabalho, costuma ter uma relação pessoal, e quando está sozinho, aquele equilíbrio emocional ele é meio alterado. E outra coisa, Alisson, eu falei das pessoas que ficam sozinhas, só que tem outras pessoas que ficam com a família. E essas pessoas que ficam com a família, até a Karina já citou, mas eu quero pegar outro aspecto aí, outra ideia. Sim. Existe um pensador que se chamava Schopenhauer. Inclusive eu dei esse exemplo em outros momentos que eu pude falar com as pessoas. E Schopenhauer ele comparou uma situação de porcos-espinhos em um momento lá que ele viu os porcos-espinhos com a nossa vida. Ele disse que na situação os porcos-espinhos estavam com muito frio e eles tentavam se juntar para que eles se aquecessem com o calor um do outro. Só que os espinhos uns dos outros começavam a se encostar, né, e se incomodar e se machucar, e eles tinham que se separar novamente. Então ele fez essa relação com o ser humano. Quando a gente tem uma relação social com família ou com os nossos amigos e a gente está muito próximo, de vez em quando a
gente se machuca, de vez em quando a gente fica com raiva, de vez em quando tem a diferença, um pensamento diferente. Até a questão da política, que hoje em dia está muito em alta, né? Sim. Então, com as pessoas em casa, eu junto todos os dias, dependendo das pessoas também, da personalidade, isso pode afetar, isso pode até ser negativo, porque todo mundo começa a brigar, começa a ficar estressado. Então, dependendo Imagina da pessoa... você trabalhando, de repente começa uma briga familiar. Exatamente. Para controlar tem que ser... Aí começa a conscientização que a gente tem que fazer até das pessoas que estão em casa. Porque quando a gente está aqui, a gente trabalha única e exclusivamente aquele funcionário. Positivo. E a gente precisa trabalhar o funcionário, a mãe dele, o pai, o filho, entendeu? Então, até o lugar, dependendo de qual for o serviço prestado, qual é o lugar que ele vai poder deixar o passarinho dele que não vai incomodar ele. O cachorro dele, em tal hora, não vai poder vir para aqui. Então, assim, é uma cadeia de coisas, e eu acho que uma coisa muito relevante é firmar com esse funcionário a confiança que as empresas estão depositando neles. Porque por trás de tudo isso, a gente está colocando dentro da casa das pessoas o quê? Todos os sistemas que aquela empresa funciona, os dados que aquela empresa tem. Então, a gente vem falar do quê? Da segurança. Segurança de dados. Então, como é que eu vou explicar para o meu funcionário que ele está em casa porque eu confio nele? Eu acho que essa é uma das coisas que tem que frisar muito. A gente precisa frisar muito, muito. Gente, vocês já pararam para pensar? Porque pra gente aquilo é tão normal no nosso dia a dia, a gente já lidar com aquele dado, então, pra gente é tão normal que eu poderia ter aquilo em qualquer lugar. Mas a gente dizer assim, você já pensou que você está com todos os dados, que existem pessoas que têm a expertise em hackear, em invadir sistemas, em clonar. Segurança da informação, né? Como é que eu tenho que exemplificar para o meu funcionário que ele está tendo uma confiança maior que nunca? Porque quando ele saía do ambiente de trabalho, ele não tinha mais nenhuma informação daquela. Mas agora ele tem dentro da casa dele. Então, além disso, a gente tem que trabalhar a índole, porque caráter a gente não consegue entrar muito. Isso foi de berço, exatamente. A gente, caráter é aquela coisa. Você tem ou você não tem, você tem um que puxa mais para um lado, um que puxa mais para o outro. E nós, enquanto gestores, a gente tem que trabalhar muito isso. Dizer, vem por aqui, vem por aqui. Por quê? Porque, infelizmente, as coisas erradas, elas são mais atraentes. Então, cabe a mim ensinar a minha filha, quanto ao meu funcionário, que ela é mais atraente, mas ela vai embora mais cedo, ela corre esse perigo. Você tem essa opção, mas vai acontecer isso, isso e isso. Então, assim, é meio que trabalho de pai e mãe mesmo, de educar, de direcionar, de conscientizar, porque é muito difícil. Então, eu, falando enquanto coordenadora, além de despertar isso nos operadores, a gente teve que implantar na cabeça de todos os supervisores, entendeu? Então, a gente precisa, como eu digo, toda empresa é uma cadeia, existe uma hierarquia, e por que tem que vir de cima para baixo? Nunca. Não é só de cima para baixo, entendeu? A gente tem que estar aberto a escutar de baixo para cima também. A gente tem que ouvir o som da floresta. O que é que eles estão dizendo? O que é que eles estão pedindo? De que eles estão reclamando? Então, por isso que existem canais de ouvidorias dentro de grandes empresas que não tem nenhuma complexidade muito grande, porque ouvidoria nada mais é do que você ouvir o seu cliente, ouvir o seu funcionário. Então, qualquer pessoa pode ter uma ouvidoria. Seja numa urna que eu vou no supermercado e tem lá um papelzinho, deixe aqui a sua opinião, ou seja num site maior, personalizado tudo, e eu vou lá e coloco. A gente tem inúmeras formas de escutar o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, e cabe a gente seguir ou não. Inclusive, Jéssica, passar para o operador, para o colaborador, a importância, né, dessa oportunidade, porque muitas pessoas elas foram para casa, mas elas foram como se estivessem sendo mandadas para casa, como se fosse uma obrigação, entendeu? E no caso, os operadores eles precisam entender que é uma oportunidade dele continuar trabalhando, né? É uma oportunidade que a empresa deu dele continuar trabalhando. Só que, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço que são mais velhas, elas entendem
que elas foram mandadas para lá, não foi uma oportunidade que a empresa ela não vê de forma positiva. Então a gente conseguir mostrar para eles que isso é uma oportunidade, conseguir mostrar para eles que esse trabalho agora dessa forma vai ser assim, para que ele consiga se acostumar, para que ele consiga realmente continuar entregando o resultado, é um desafio que a gente consegue, que a gente tem que conseguir, na verdade, bater, né? E é um crescimento, tanto um crescimento econômico para a cidade, para o estado, para o país, porque uma empresa que está colocando uma quantidade de funcionários em casa, ela automaticamente ganha essa quantidade dentro do setor, digamos, quando a pandemia acabar. Exatamente. Ela ganha essa quantidade dentro da empresa, ela pode alocar mais pessoas, ela pode deixar mais gente empregada e assim tirar, digamos, o Brasil do desemprego que está atualmente. E uma vez estruturada, todo mundo ganha, né? Ganha a empresa, ganha as pessoas, é isso. Como Jéssica estava falando, sempre primeiro a gente tem que aprender do alicerce, que é justamente a nossa casa, com o pai e a mãe educando seus filhos, para que automaticamente eles tenham as educações definidas e, a partir disso, a gente desenvolver, na verdade, um mundo melhor. É porque, como vocês falaram no início, eu não lembro quem foi que falou, a gente agora está num novo rumo. Ou seja, o novo mundo, ele chegou no nosso país de uma forma inesperada. Agora vai permanecer da mesma forma. A pandemia estando presente ou não, o home office, ele vai ser uma das maiores perspectivas utilizadas no país. O Brasil, ele era um país que comparado aos países desenvolvidos, era um dos países que menos utilizava a forma de home office. Como o Carol falou, já existia essa forma, porém ela não era uma forma tão recorrente. E com essa questão da pandemia, não só para a questão de segurança das pessoas, dos empresários, dos colaboradores e dos clientes, automaticamente eles tiveram que se reinventar. E essa palavra home office, ela fica muito pegajosa, não só aquela pessoa que não está no home office, que às vezes ele pode até precisar, acho que ele imagina, como será que as pessoas que estão trabalhando em casa tá nessa perspectiva de home office? Então, necessariamente é uma tese que pode elaborar diversos temas, seja em universidades, seja em podcasts, como a gente está fazendo no exato momento, discutindo, trazendo novas ideias, perspectivas, e é baseado justamente em todas as opiniões que vocês deram. As pessoas que estão acompanhando esse áudio neste exato momento, elas vão aprender algo. Eu costumo dizer, eu já trabalhei também com gestão, mas não em gestão de empresas, gestão de pessoas. Já trabalhei com um projeto onde eu era gestor de mais de 50 pessoas, e necessariamente a gente tem que ter um determinado equilíbrio e entender o que passa na vida do outro. Necessariamente, eu creio que vocês, como gestores e supervisores, vocês estão adaptando e lapidando ainda mais essa habilidade durante essa pandemia. E eu até parabenizo vocês pela competência, pela provocação que vocês tiveram aqui. Provocação no bom sentido, de trazer opiniões diversas ou adversas, trazer conjunturas atuais, exemplos que estamos passando atualmente, porque necessariamente isso vai ser importante para quem está em casa ouvindo nosso podcast, principalmente para os próximos programas que virão. Eu gostaria que vocês se despedissem, e se vocês tiverem algo para falar, fiquem à vontade. Já estamos chegando ao nosso final do programa. Carol tem algo a dizer. Eu agradeço muito pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E lógico, você tímida desse jeitinho, mas trouxe com muita sabedoria, soube colocar as suas indagações e as suas opiniões nos momentos exatos. Eu que agradeço. Somente para finalizar, só interligando um pouco os pontos sobre a dificuldade, sobre pensando no modo psicológico da pessoa. Sim. A maior dificuldade devido a esse home office que veio tão inesperado foi a aceitação. Mas por que a aceitação? Porque nós não estávamos preparados. Digamos, mães que tiveram que ir para casa com os filhos em casa, ou seja, elas teriam que trabalhar estando com os filhos naquele local onde eles estariam chorando, querendo brincar, querendo atenção, porque eles também estariam sozinhos. Sim. E elas precisavam dar aquele suporte também. Justamente por isso, essa dificuldade em aceitação. A gente tem que trabalhar agora, a partir de quando acabar essa pandemia, quando a gente começar a questão do novo normal, até como Karina já informou, trabalhar essa questão só de aceitação.
informar essas pessoas que começou de uma forma que não foi tão atrativa, mas que é um meio que vai levar tanto bem-estar psicológico quanto financeiro para todo o país. Inclusive para a família dela que está naquele local, que está precisando do emprego, está precisando do suporte. Foi um prazer estar com vocês aqui, falando sobre esse assunto. E eu espero estar novamente em outros assuntos, conversando sobre esses tópicos. Com certeza, Carol, foi uma participação excepcional. Karina, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você, com certeza, trouxe muito enriquecimento para a nossa conversa, para quem está em casa. E necessariamente necessariamente suas opiniões e a de Jéssica, com certeza, para quem é gestor, surtiu muito efeito. Que bom, eu agradeço demais. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante, que a gente tem que dar continuidade. A informação, ela é o que faz com que a gente sobreviva nesse mundo, né? Nesse mundo louco aí, de tanta coisa que vem. Eu acho que quanto mais nós estivermos munidos de informações, vai fazendo com que a gente ande pelo caminho correto. Então eu agradeço demais, conto comigo para os próximos programas, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, digo eu. Agora vamos para ele finalizar a participação do nosso querido Emanuel, sorridente como sempre. Vocês não estão vendo ele pessoalmente, mas ele tem um sorriso que encanta qualquer mulher que está... Pois é, muito obrigado, Emanuel, pela sua participação e pelos seus conhecimentos que você trouxe para o nosso programa. Brincadeiras à parte, você abrilhantou ainda mais o nosso programa. Alisson, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Como Carol falou, eu acredito que esse projeto é um projeto muito bom para a gente passar informações e para a gente continuar. Esse foi o primeiro podcast, Papo Reto. A gente realmente teve um papo reto aqui, né? Cada um passou as suas informações, suas ideias, e esse é o nosso objetivo. Eu gostei muito de participar, de passar a minha ideia. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar para outras pessoas ouvirem. Inclusive, quem está ouvindo até agora esse áudio realmente se interessou pela conversa, né? Porque a gente está chegando ao final. E só agradecer, sou muito grato por ter participado. Agora, ela, Jéssica Mendonça, ela não gosta muito de chamar aquele sobrenome, então a gente vai evitar chamar esse sobrenome que Carol falou. Depois elas vão conversar depois do nosso podcast. Jéssica, muito obrigado por ter participado. Você também abrilhantou o nosso programa, trouxe não só o seu lado de gestora, mas também o seu lado humanitário, que com certeza quem está em casa vai fazer um fã-clube da Jéssica. Eu que agradeço, Alisson. Agradeço também a sua disponibilidade de ter se colocado à disposição, de nos ajudar nessa ideia que a gente está tendo. E é como eu sempre passo para a minha equipe, a gente ter ideia e a gente manter elas. Esse é o primeiro, mas não é o último. Então, virão vários outros temas, até para quem está ouvindo até agora. Não iremos só abordar temas profissionais, iremos falar de tudo, até porque vocês que estão em casa, trabalhando ou não de home office, é sempre bom escutar a opinião do outro, como é que as outras pessoas estão vendo a situação, seja de um relacionamento, seja de um profissional, seja de um estágio psicológico, de problemas psicológicos, de videogame, sejam de vitórias. Então, assim, para quem está ouvindo, até nos perdoem algumas falhas que tivemos, mas faz parte. E nós estamos aí para inovar e fazer cada vez melhor. Obrigada a todos pela disponibilidade mais uma vez. E é isso. Muito bem. Todos finalizaram suas participações. Eu quero agradecer a todos vocês por ter me convidado para este projeto maravilhoso. O nome, ele já diz, Papo Reto. Aqui quem chega tem que dar o seu papo reto, olho no olho, dar a sua opinião, a sua sugestão, a sua reclamação, a sua contradição. Então, para você que acompanhou o nosso programa até agora, agradeço de coração. Você vai poder acompanhar o nosso programa através das plataformas Spotify e o YouTube, logicamente, onde você também pode fazer o download, enfim. Você pode compartilhar para todo mundo
via WhatsApp, Instagram, qualquer tipo de ferramenta. Sai compartilhando, ajuda o nosso projeto a crescer ainda mais, porque teremos temas relevantes e com certeza a gente vai trazer muita coisa boa ainda pela frente. Esse foi só o primeiro programa Papo Reto. Até a próxima e que Deus nos abençoe.